Isso. Então, nessa aula, executaremos comandos SQL no início. Então, inicialmente pelo painel do PHP-MyAdmin, né? Então, vamos ver. Os comandos que tem que executar, na realidade, eu deixei para vocês já. Exatamente. Então, vocês podem digitar, se quiserem. Até às vezes é legal digitar, porque memoriza, né? Então, ó, qualquer comando que eu queira executar, no SQL é bem claro. Nesse caso aqui, ó, select asterisco from cds. Tá? Que é o primeiro comandinho lá. O que isso aí faz? Lembram? O que isso aí faz? Seleciona todos os campos da tabela CDs. É isso que ele vai fazer. Então seleciona tudo que tem lá ele traz. Ou seja, independente da quantia de registros, ele vai trazer todas as informações que tiver em todos os campos. Quando eu der a executar, ele vai me trazer aqui, ó. Então é isso que a gente está enxergando. Ó, talvez vocês tenham um pouco menos de informações, tá? Banda Calypso aqui, me desculpem. Tá, mas, infelizmente... Tá? Como é que vocês vão saber o que envolve nos comandos? Tem que olhar a tabela, o nome da tabela, né? E tem que olhar o nome dos campos. Senão realmente não tem como a gente saber. Tá? Por que eu sabia que é select asterisco from cds? Porque cds é o nome da tabela, select é um comando, selecione, né? E asterisco seriam todos os campos. Mas, por exemplo, se a gente quisesse alterar um pouquinho esse comando aí, ao invés de ser select asterisco, eu gostaria de definir um campo. Diga um campo para mim aí da tabela CDs. ID não. Pode ser, ID. Ó, se eu colocar assim, ó, select ID from CDs, será que funciona? Será que funciona? Vamos testar. Vou dar um executar. Olha lá. O que ele está fazendo aqui? Eu disse agora que, ao contrário de anteriormente, que era asterisco, agora eu quero somente ID. O que é ID? ID é um campo da tabela CDs. Então o que ele fez? Ele foi lá e selecionou todas as informações referentes ao campo ID. Tá? Então vocês podem fazer alterações para irem vendo qual é o resultado. Ó, então digamos, agora eu quero os campos. Eu quero agora ID. Quando eu quero campos diferentes, eu só separo por vírgula. Diga, o que tem na tabela CDs? Outro campo aí. Titel, não é? Então tá, ó. Agora eu vou pegar dois campos, ó. Vou pegar o ID e o Titel. Então agora tem que vir os dois. Vou dar um executar. Olha lá. Volta ali, só dá um no comando. Estão vendo? Já volta ali. Isso. Aí, select. Select. Tá aqui, ó. Tá aqui o comando. O segundo comando, ó, eu já fiz mais ou menos a ideia do que eu estava mexendo com vocês. Ó, select cds.titel from cds. Por que ele bota cds.titel? Tá? Isso é um padrão do SQL que eu até recomendo utilizarem. Sempre tabela, ponto, o nome do campo. Embora não seja obrigatório e funcione, é interessante usar. Terceiro comando. Terceiro comando a gente está dando um insert. Lembra que nós fizemos ontem? Lembra que a gente usou ontem? Tá? Notem uma coisa, ó, que o PHP-MyAdmin ele dá uma ajuda considerável para nós, tá? Porque assim, ó, esse painel aqui do centro é o painel de inclusão dos comandos, né? Vocês viram que aqui embaixo ele coloca os principais comandos e aqui na direita ele está colocando as colunas já. Estão vendo? As colunas que tem lá naquela tabela que a gente está. Então, por exemplo, se eu quiser usar alguma dessas, eu acho que até arrastando dá, não? Não, ó, clica aqui nela e vai naquele botãozinho ali. Ou acho que clica duas vezes também. Tá vendo? Aí facilita um pouco mais já. Então, por exemplo, eu vou dar um insert. Olha aqui o que o PHP-MyAdmin já faz. Vocês viram? Ele mesmo já inclui praticamente o código meio que padrão já. Claro, ali ele incluiu
ele incluiu umas coisas meio estranhas ali, ó. Boa parte do código ele já colocou. Estão vendo? Ah, eu quero dar um delete. Olha lá. Insert, select. Ó. Estão vendo? Então facilita bastante, né, gente? Ó, eu quero dar um insert, ele já colocou para mim a maioria. Tá? Eu só tenho que mexer aqui nos valores mesmo. Tá? Então, ó, vou dar um insert agora. Mas esse aqui tu pode usar em Java. Não, mas... É que o Java... Tu pode usar MySQL no Java, né? É que o Java tem toda uma história aí ainda anterior. Então, titel. Aí eu vou incluir agora o que aqui? Eu vou incluir os valores que eu quero. Eu vou incluir 4 títulos de CDs mais, tá? Vamos fazer isso? Tá, então aqui estão os nossos CDs que nós vamos incluir. Tá, como eu falei para vocês, coloca insert into, que é o início do código. E a segunda parte ali, que é os values, a gente pode ir separando por vírgula cada grupo de values, que são na verdade um grupo novo, um CD novo ali incluído. Tá, então eu vou dar um executar para a gente ver a coisa acontecendo. Ó, aqui temos um erro. Aqui deu um erro, até foi bom para a gente já aprender a analisar. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa, ou pode ser que tenha algum tipo aqui com problemas, algum tipo de dados aqui. Então aqui, ó, só para dar a correçãozinha, né, para ficarem com o valorzinho certo, ó. Na hora de inserir var, a gente só não repete o values, né, em cada linha, que antes estava o values precedendo ali cada linha. Então bota values lá em cima e depois as sequências de parênteses separados por vírgula. Aí vocês vão conseguir inserir aí todos os registros. Tá? Feito isso, quando eu for olhar aqui os meus CDs, né? Vou ver que já está incluído lá então os novos que a gente incluiu, né? As novas bandas aí. Ah, eu falei que tinha lá, Bob Marley, Bob Marley? Sim, eu incluí ele agora. Esse foi nós que incluímos, né? Tá, então aqui na coleção de CDs aí estamos evoluindo, né? Então voltando, aqui temos mais um comandinho que também é interessante de a gente usar, ó, que já usa uma outra sintaxe, ó. Aqui a gente também está dando um select. Lembrem assim, ó, vocês podem associar na cabeça de vocês aí que select é quando eu quero listar informações. Então eu dou um comando select, eu quero ver alguma coisa listando lá do banco, certo? Então olha o que ele está fazendo aqui, ele está pegando quais campos? Todos da tabela CDs. Aí aqui já tem um negócio diferente, ó, where. Where, traduzindo, seria onde. Aqui ele está colocando uma espécie de cláusula aí de restrição. Ah, eu quero listar, mas eu quero nessas condições. Ok? Então aqui ele está dizendo o que aqui? Ó? Vamos ver se você consegue entender. cds.titel. Quem é titel? É um campo. Né? Que campo é? É o título, né, do CD. Então ele está dizendo que ele quer listar todos, mas aonde o campo titel, like, aí é um comando. Like seria como? Que o campo titel seja como, ou tenha, podemos entender assim. Aí aqui tem um negócio meio estranho, ó, entre aspas simples, tem a palavra senhora, iniciada por porcentagem e terminada por porcentagem. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui, exatamente. O porcentagem diz o seguinte, ó, que não interessa o que vem antes, nem em quantidade de caracteres, e não interessa o que vem depois. Ou seja, se tiver a palavra senhora no título, ele vai trazer. Então essa é a sacada. Então vocês podem usar a palavra senhora, se vocês tiverem um CD com esse nome, senão troquem por outro, para fazerem o teste. Então vamos lá testar. Painel do SQL. Isso, então ó. Então vamos ver. Select asterisco for all CDs, where cds.titel like, aí entre aspas simples, porcento. Aí eu vou colocar o senhora mesmo, né? Que eu tenho o senhora. Depois eu troco por outro.
ver. Ó, no meu não trouxe nenhum. Então talvez aquele senhora com S maiúsculo é que eu não tenha. Vamos ver. Achou aquele. É, o senhora. É, o senhora aqui eu não tenho. Vamos ter que. Vamos buscar outra aqui. Vou botar aqui, ó. Tempestade. É que é o Titel, né? Eu tenho que olhar aqui pra não dar encrenca. Ó, a Tempestade veio, ó. Legião Urbana, a Tempestade. Viram? Então o legal é assim, ó, o que a gente tem que lembrar? Que eu venho explicando para vocês? Por que usar um banco de dados? Porque a estrutura dos bancos de dados, elas são preparadas para trabalhar com muita informação. Então vocês imaginam o seguinte, se eu fosse fazer isso manualmente no Excel, por exemplo, com 60 mil registros, e tu ter que encontrar lá registros que contenham Nossa Senhora, vai complicar, né? Agora aqui no SQL não, tu dá um comando que traga dentro dos 60 mil todos os que tem a senhora. E ele faz isso em menos de um segundo. Então realmente, vocês começam a ver que é muito mais veloz. Então viram só? Então eu falei 60 mil como exemplo, mas é mais que isso sempre. Geralmente é mais que isso. Porque o que vocês têm que lembrar? Vamos pensar um banco de dados o seguinte. O que é um banco de dados? O banco de dados ele tem que gravar a cada linha é um registro de nova informação, certo? Então tá, no caso de uma tabela de CDs, isso é muito simples, né? Cada CD cadastrado gera uma nova linha. Tá, vamos pensar diferente, vamos pensar numa coisa um pouco mais volumosa aí. Por exemplo, imaginem vocês fazerem um banco de dados para registrar a entrada e saída de alunos aqui do IFSC. Cada vez que o aluno entra, eu crio um novo registro. Cada vez que o aluno sai, eu crio um novo registro. Então, se pensem assim, na semana, quantos registros nós vamos ter? Numa semana? Vai ser um número grande, né? Imagina, o cara entrou, gera uma linha. O cara saiu, gera outra. Se entrar 100 alunos num dia, quantas linhas eu vou ter? No mínimo? 200? É vezes 2, né? Entra e sai. Isso se ele entrar e sair uma vez só. Se ele entrar e sair e for lá tomar um café, depois entrar e sair de novo, né? Aí já é 4 vezes. 4 linhas, entendeu? Então se tivesse 100 alunos e os 100 alunos entraram e saíram 2 vezes, estiveram aqui no campus 2 turnos, já são 400 linhas. Em um dia. Olha só que loucura. Aí pega na semana. Os alunos vêm aqui 5 vezes por semana. Pega 400 vezes 4. 1.600. Aí bota isso para o mês e bota para o ano. Aí vocês começam a ver que a proporção aqui de conteúdo começa a aumentar bastante, né? Quer ver uma proporção maior que isso? Tudo bem, pega uma rodoviária. Venda de passagens. Diariamente lá. Vocês imaginem, dentro de um ônibus, tem lá quantos lugares tem um ônibus? Então, imaginem, quantos ônibus são utilizados dentro de um mesmo dia dentro de uma rodoviária? Concentra isso tudo em um banco de dados lá que vai registrando. Aí vocês vão ver a loucura que dá. Vocês vão ter tranquilamente mais de 100 mil linhas aí em pouco tempo, né? Então assim, ó, é um volume de informação bem grande. Então o banco de dados ele foi preparado para trabalhar com essa quantidade de informações aí. Tá? E aí tem vários comandos que agilizam quando vocês querem fazer buscas nele. Mais um comandinho. Esse aqui já é outro meio perigoso. Ó. Delete from CDs where cds.id igual a 11. O que vocês entendem aí? Isso. Ele vai deletar algum registro de CDs, mas somente onde o CD tem o código 11. Então, claro, no de vocês aí tem que ver se tem realmente alguém com código 11. Vou deletar o link também, só que... Escolha um para deletar e a gente deleta. Então, eu também vou fazer isso. Agora eu não vi qual é o... Ó, eu vou apagar aqui o Banda Calypso. Vou aproveitar e já vou apagar o Banda Calypso, então. Ó, o meu Banda Calypso tem o ID 7. Então lá vamos nós. Então, ó, se eu quiser facilitar pelo próprio PHPMyAdmin, já clico lá no Delete e boto aqui o código 5. Olha lá. Delete from CDs, where, aí completo aqui, né? ID igual a 5.
Tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Executar. Ó, aqui ele pede uma confirmaçãozinha, né? Que aqui eu estou deletando, né? Então, ó, uma linha excluída. No sistema de vocês não vai ter isso, tá? Via PHP lá. Via PHP vocês que tem que programar essa mensagem aí para o usuário. Ó, tu quer mesmo? Queres mesmo deletar? Vai deixar perto do banco para beber lá e deleta. Vamos ver aqui, ó. E o último aqui ainda, ó. Update, mais um comandinho, ó. CDs set. cds.titel igual a Ave Maria, where cds.id igual a 21. O que vocês entendem aqui? Que ele vai deletar duas coisas. Fizeram aí? Preencheu os requisitos. Vamos lá. Vamos ver então. Update, né? O update do PHP MyAdmin ele até complica mais, tá? Esse eu vou ter que fazer à mão mesmo. Ó, o comando então é update. Ó. Então, na regra, eu coloco o comando update, digo qual é a tabela, depois vem a palavrinha set. Eu, quando vou fazer isso no código, eu até dou umas quebras de linha aqui para facilitar o entendimento. Ó. Então, depois da palavra set vem o quê? Vem o campo cds.titel. Ó. Ele sempre pede o seguinte, update cds set. Aí eu coloco qual campo que eu quero e que alteração ele recebe. Então eu vou mudar o título para alguma coisa. Deixa eu olhar os títulos aqui dos meus. Então eu vou mudar aqui o do Calypso. Pode ser, ele vai ser a vítima hoje. Então ao invés de banda Calypso, vamos botar outra coisa. No Titel, né? É o Titel, tá. Então a gente vai trocar aqui, ó, 25 anos de Calypso Brasil. Tiririca. Tá bom, Tiririca. Nossa Senhora. Então, where. Então, ó. Então eu vou trocar o título do CD para Tiririca, onde. Eu vou dar outra quebrinha aqui, ó. Onde os CDs.id, que é isso, né? Seja igual a. Aí eu coloco o código. Ali eu acho que dá pra fazer só o ID, né? Oi? Aqui. Então de Calypso vai virar Tiririca. Tá? Olha só. Grande mudança, né? Executar. Alterado, ó. Tá me avisando. Vamos lá ver se alterou ou não. Vou dar um F5. Ó, então lá onde dizia 25 anos de Calypso tem que dizer Tiririca. Tá lá, ó. Vocês viram que eu não alterei o intérprete, né? Que é o cantor. Teria que trocar lá também. Mas já temos um exemplo, né? Tá, esses comandos aí todos que a gente fez, então eles estão sendo gerados diretamente no SQL. A nossa missão agora é fazer o quê? É conseguir executar isso a partir da nossa página. Então, digamos, num cadastro, por exemplo, vai ser um formulário. O que a gente vai fazer? A gente vai incluir informações, certo? Então o nosso formulário ele vai ter que passar os dados para outra página e depois executar a inclusão para o banco de dados. Então a inclusão agora vocês já sabem qual é o comando SQL, não sabe? Qual é o comando? Insert. Na hora de apagar, qual é o comando? Delete. Na hora de atualizar, qual é o comando? Update. E na hora de selecionar informações? Select. E o operador lá de quando eu quero procurar informações, tendo antes, depois ou em qualquer lugar? O porcento, né? É o porcentagem. Isso aí. Perfeito. Então aqui no roteiro 6, o que a gente tem que fazer nas tarefas? Ó, na sua estrutura de páginas, criar uma nova página de nome lista dados 1. E nesta página realiza a inclusão do módulo de conexão com o banco de dados. Então isso aqui é o conecta, né? E cria um comando SQL para que sejam listadas todas as informações do primeiro registro de alguma tabela do banco de dados. Cria as variáveis referentes aos dados e exiba-os na sua página. Bom,
Isso aqui pode ficar meio confuso se tu ler só na primeira vez, né? Mas vamos pensar, qual é a ideia então? A ideia é vocês acessarem o banco, usarem o Conecta e listar os dados. O que no roteiro eu já estou mostrando? Olha aqui. No roteiro eu trago para vocês 3 comandos, além daqueles que a gente já tinha lá do SQL. Na verdade, um repete, né? Um é o MySQL Query. Então, aqui que o MySQL Query faz? Ele executa uma consulta. Esse é o cara que a gente vai usar sempre que eu quiser executar uma consulta. Como executar uma consulta? Qualquer uma. Quais são as consultas que a gente executou até agora? Select, que mais? Insert, que mais? Update, delete. Então, todos esses comandos SQL vão ser incluídos aqui no MySQL Query. E aqui na direita eu coloquei uma ideia de uso do comando. Estão vendo? Mas sempre que usar ele tem que conectar o banco de dados. Sim, tem que estar conectado no banco. Na realidade, quando tu já inicia a página, se tu vai usar banco, tu já chama o conecta via include e deu, já está resolvido. A conexão já vai ser feita. Tá, então aqui ó, a gente tem um exemplo de uso. E vocês podem usar exatamente assim. Ó, a gente cria uma variável que vai receber, digamos, o retorno do comando. Tá bem isso? É bem assim que a gente usa. Aí tem o seguinte. Quando a gente executa, por exemplo, uma query, entendam query como o comando SQL. Eu executo uma query, por exemplo, de listagem. Exemplo, select asterisco for all CDs. Qual é o retorno que o SQL me dá? Ele vai me trazer uma lista, lembra? O que é select asterisco for all CDs? Traga todos os CDs que existirem. Para a gente exibir isso na página, não é direto. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que criar variáveis PHP para que saibam que informação está sendo trazida. Então no PHP tu tem que fazer cada informação que tu vai ter que gravar numa variável. Então aí começa o problema. O que esse comando aqui, fetch_array, faz? Ele consegue acessar tudo que está retornando numa query, por isso que o nome é fetch_array. Tá? Array é um tipo de informação, é um tipo de dado aí, é um tipo de variável, digamos, que geralmente quando o SQL retorna uma informação eu consigo dividir ela em pedaços. Então o que é dividir em pedaços? Pensem comigo. No caso dos CDs, quais são os pedaços que ele vai me trazer? São os campos. Então quais são os campos que tem lá nos CDs? ID, título, ano, lembra? Então o fetch_array vai fazer o que? Ele vai conseguir que a gente crie uma variável e consiga atribuir cada pedaço do retorno. Então por isso que vocês estão enxergando esse exemplo aqui, ó. Olha lá. Aqui eu estou fazendo o que? Eu estou usando uma rotina de repetição chamada while. Essa aqui eu não mostrei para vocês ainda, vou mostrar hoje. O que ele está fazendo? Ele usa o fetch_array pegando aquela variável resultado lá, ó, que foi usada anteriormente. Essa aqui. O que ela faz com esse resultado? Vocês lembram o que é o echo? Está mostrando, né? E olha lá, a variável elemento com esses colchetes aqui, ó, nome usuário. Nesse exemplo, o nome usuário seria um campo da tabela. Mas em branco com o nome de usuário? Oi? Em branco não? Não, ele vai trazer um campo, digamos, ele vai acessar a tabela. Sim. Nesse caso aqui seria usuários de um sistema. Ele vai trazer exatamente o nome do usuário que tem lá no registro. Em cada registro. Então, se no registro 1 tiver André como nome de usuário, ele traria André aqui. Como isso aqui é um while, isso aqui é uma repetição. Por que essa repetição está sendo usada? Porque pensem, é difícil vocês terem um registro só, né? Numa tabela. Um só. Não, geralmente tu vai ter 100, 200, 500, entende? Então, por que eu uso uma estrutura de repetição? Porque eu quero que, enquanto tenha registros, ele siga me trazendo eles. Certo? Então por isso que é uma rotina de repetição. Ele tem que ir lá na tabela, acessa o primeiro registro, joga na tela. Volta lá, acessa o segundo, joga na tela. E assim ele vai fazendo. Até não ter mais registros. Acabou o registro, ele sai dessa repetição. Até o 100 ele vai ficar pegando. Perfeito. É isso aí. Por isso que é uma estrutura de repetição. Se eu não usasse uma estrutura de repetição, ia vir o quê? Só o primeiro. E aí os outros 99 não viriam. Tá?
E o comandinho isSet que eu mostrei para vocês antes já. Eu dei uma exemplificada nele em aulas anteriores. O isSet ele só verifica se uma variável tem algum valor ou não. Lembram? Que eu usei isso aqui em campos de formulário? Para, por exemplo, quando o checkbox é marcado ou não. Não lembra que eu mostrei isso para vocês? Mas Ele eu... retornava com uma resposta ali que não foi selecionada. Isso, não selecionava, dava um erro. Aí o isSet eu conseguia testar. Foi selecionado? Foi. Ah, então traz o valor. Se não, me larga uma mensagem. Ah, o campo tal não foi selecionado. Então o isSet é importante para a gente ocultar aqueles erros lá. A gente vai usar ele também, não se preocupem. Mas o mais importante são os dois primeiros, sem dúvida. A gente vai aprender a trabalhar com eles agora. Tá? Então vamos dar uma olhada nesses caras aqui. O que a gente precisa? Então na nossa página eu vou zerar esse modelo de página aqui. Tá, então aqui, o que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem aqui. A gente vai acessar o banco de dados lá dos CDs, né, no MySQL. Vai trazer de lá a listagem dos CDs e eu vou jogar aqui na tela. É isso que eu vou fazer agora. Certo? Então, vamos começar. Detalhe, eu preciso ter uma estrutura HTML para isso? Nesse momento, não. Eu poderia até sumir com a estrutura HTML aqui, se eu não quiser usar. Porque é tudo PHP, né? Eu posso gerar lá via PHP o que eu quiser. Então eu posso escolher se eu quero ou não quero. Eu vou usar nesse momento. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer tudo aqui no body. Ó, por exemplo, então eu vou começar aqui. Começar aqui. Eu particularmente gosto de fazer isso lá no topo, quando eu vou usar muito SQL. Tá? Bom, então qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Dá uma olhadinha aqui. Tá. Então aqui está o início do comando, né? O variável resultado vai receber então o comando MySQL query, que vai executar uma consulta. Aqui dentro eu estou usando a variável SQL e a variável conexão. A variável conexão, vocês lembram quem é? Olha lá, ela está lá no conecta. Vai ser enviado. Não, na realidade a variável ela está indicando assim, ó, da onde que esses dados vêm em termos de endereço. Então ele está indo para o localhost com aquele usuário com aquela senha. Então, quando tu vai executar uma consulta, ele precisa saber disso. Então por isso que ele usou aqui o conexão. E SQL é a variável, digamos, que eu crio para ter a minha consulta. Que consulta é essa? Por exemplo, qualquer uma, tu que escolhe. Select, asterisco, from CDs. Aí é o mesmo comando que a gente estava... Exatamente. Aqui vai ir qualquer comando SQL. Comando que eu quiser. Insert, update, né, que mais tinha lá? Delete, enfim, qualquer um. Então, essa variável resultado é que está realmente recebendo o retorno dessa query aqui. O que eu faço com isso agora? Agora eu tenho que pensar o seguinte. No momento que o MySQL query executar essa consulta, a gente sabe o que vai ser trazido, não sabe? Sabemos ou não? Sabemos, né? Ele vai trazer o quê? Todos os CDs. Ele vai trazer aqui, ó. O que ele está executando na realidade está aqui até a consulta. Ó. Então o retorno lá vai ser exatamente isso aqui. Agora eu tenho que conseguir lá pelo PHP acessar esse conjunto de informações aí. Como é que eu faço isso? Aí entra em cena qual comando? Esse outro aqui, ó. O fetch array. Que é esse aqui, digamos, na prática ele ficaria assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar ele sem o while, tá? Só para ficar fácil de entender. Então eu vou criar uma variável elemento, recebendo, ó, vou pegar o comandinho que está ali, ó. MySQL fetch array resultado. Agora eu já vou dar uma comentadinha aqui para ficar mais fácil.
Ó, então aqui eu estou fazendo sem a repetição para a gente enxergar como que isso ficaria e para vocês poderem tirar suas conclusões antes da gente fazer todo o comando na íntegra. O que a gente tem que entender aqui? Variável SQL que está aqui em cima. Variável que armazena o comando, ou melhor, a instrução SQL a ser utilizada. Instrução entenda por consulta. Tá? Resultado. Variável resultado. Tá, então aqui, ó, eu estou exemplificando o quê? Eu estou exemplificando passo a passo cada comando. E essas são as primeiras tarefas que a gente executa sempre. Ó. Primeiro, cria a cláusula SQL, que é o comando SQL que tu quer executar. Segundo, pega uma variável de resultado e executa a consulta. E terceiro, cria uma variável para que receba cada linha do retorno usando o fetchArray. Só que aqui qual é o problema? Como eu não usei repetição, eu só estou trabalhando o primeiro registro. Se eu quiser trazer todos os registros, eu posso? Pode. Como é que eu faria isso? Eu pego todo esse trechinho aqui, vou fazer isso agora, tá? Pego todo esse trechinho aqui e faço o seguinte, que nem eu coloquei lá no roteiro para vocês. Então, while. Agora vai mudar um pouco a história. No roteiro eu botei bem a ideia aqui, ó. Então, while. Elemento recebe parará. Pega esses caras aqui e bota tudo dentro. E a gente já tem a repetição sendo feita. O que significa isso aqui? While e esse trechinho todo entre parênteses. Essa rotina while, ela faz o quê? Ela pega tudo que tu colocar entre as chaves iniciais e finais, ela faz o mesmo que o for. Lembra que a gente usou o for já em outra aula? O for vai repetir tudo que é a instrução que está aqui dentro. Qual é a diferença de um while para um for? O for tu sabe quando ele vai parar. Porque o for tem que botar, começa em tanto, termina em tanto. O while tu não sabe quando é que vai parar. O while significa enquanto. E aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, exatamente, enquanto tiver dados, ou seja, enquanto essa variável elemento aqui, ó, receber alguém do fetchArray, enquanto essa variável elemento estiver recebendo alguém, tu segue fazendo esse while aí. E o que é segue fazendo while? Segue jogando na tela echo elemento, echo titel, echo interpret e echo jar. Tem colchetes ali no final do resultado? Aqui, resultado? Claro, fecha. Não, fecha aspas fecha parênteses do resultado e fecha parênteses do próprio while. E aí depois lá no final aqui? Ó. Não, tem um colchetes lá em cima. Lá depois do resultado. Lá em cima. Ó, tem a vazia. Colchetes. Lá em cima, aí. Chaves, então? É chaves. Ah, tá. Aqui é colchetes. Ó. Vamos ver funcionando esse aqui agora. Vou fazer só o seguinte, para não dar encrenca. Vou colocar um BR aqui, tá? Ó, vou fazer isso aqui agora. F5. Olha lá. Agora sim, ó. Agora eu trouxe todos os CDs. Ó. Só que, é claro, tá uma versão mega. Ó, brincando um pouquinho só pra gente ver aqui uma coisa que a gente poderia fazer. Posso pôr numa lista isso, por exemplo? Que é algo que a gente já sabe fazer? Uma lista HTML. Pode. Vamos ver como é que era uma lista HTML. L. Isso? Então vamos ver. Uma lista não numerada. Como é que é? O L. O L. E aí o L vai pegando. Então começa com o L. Cada item é um. LI. Não é? Então eu vou tirar até o BR, que eu não vou precisar mais. E a lista termina com barra o L, não é? Será que isso aqui funciona? Então vamos ver. F5. Olha lá.
E aí tu começa. Se tu tiver um CSS já incluído aí para formatar a lista, já ficaria bonitinho, né? Mas o CSS seria incluso aonde? Tem tudo separado. Onde é que tu utilizaria? Nota que aqui eu tô dentro da página, né? Não pode. Então, tipo, não mudaria nada. Só bota os fios. Não mudaria nada. Aqui tu só chama o teu CSS lá no cabeçalho, normal, link Aí real. fala que o L vai ser assim, assado e... E deu pra bola. Entendeu? Vocês notam então o que? Que a gente está usando essa parte aqui de SQL, mas segue valendo tudo que a gente aprendeu. Segue valendo o CSS, segue valendo o HTML, não vai mudar nada. É claro que aqui a gente está acumulando mais coisas. Esse comando que a gente usou foi para listagem. Certo? Ele atende a tarefa qual lá do roteiro? Tarefa 1, acho que já foi, né? Tarefa 1 foi. E a tarefa 2 também. Na verdade eu já fiz tudo. Já mostrei para vocês toda feita. Agora, o que poderia ficar aí legal de tarefa para casa? Você podia fazer essa aqui, né? Fazer a tabelinha bonitinha, né? Então, por hoje ficamos aí, tá?